tudo bem? Voltamos com a nossa aula de língua portuguesa no nosso projeto Educa Balsas. Mensagem: que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. E é isso que nós estamos fazendo aqui no projeto Educa Balsas, indo em busca dos nossos objetivos escolares e, consequentemente, profissionais, pessoais, sociais. Então, vamos lá. Continuamos com o gênero resenha crítica, o gênero argumentativo, resenha crítica, conteúdo da nossa última aula, a nossa habilidade, que é identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos, nesse caso na resenha crítica, posicionando-se frente a questão controversa de forma sustentada. E reconhecer a resenha crítica como gênero argumentativo, conhecer as partes que formam a resenha crítica, inferir posicionamentos é o que nós temos como objetivo desta aula de hoje. E lembrando que essa aula de hoje é o quê? Atividade, porque é sempre bom, é sempre maravilhoso, decisivo e importante malhar o cérebro. Então, vamos lá, vamos para a nossa atividade interativa. Como nós estamos estudando resenha crítica, trouxe uma resenha crítica para nós lermos. Então, nós vamos ler essa resenha, depois nós vamos ter algumas questões sobre ela, ok? Então, fica bastante atento, lê junto comigo, participa. Então, vamos lá. Temos aqui, eu trouxe a capa do filme. Então, o tema do filme é Sempre ao Seu Lado. Então, nós temos aqui a resenha crítica. Sempre ao Seu Lado, de Andressa da Silva Nascimento. O filme americano do diretor Lasse Hallström conta uma história baseada em fatos verídicos, vividos por um cachorro japonês da raça Akita. O diretor Lasse lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro significativo foi o Sempre ao Seu Lado. O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de trem e, durante muito tempo, ele tenta encontrar seu verdadeiro dono, mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com o animal. A mulher do professor Parker não aceitava o Hachiko em sua casa, por causa de outro cachorro que havia morrido. Mas Parker acaba convencendo-a, argumentando que o cão traria um pouco de alegria para sua casa. Além disso, a mulher acaba concordando que o cachorro fique, porque ela percebe que seu esposo já estava muito apegado ao animal. O tempo vai passando e o filme mostra uma intensa amizade entre o cão e o seu dono. Durante vários dias, Hachiko acompanha Parker até uma estação de trem onde seu dono vai para o trabalho. O filme é uma história muito comovente que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Ele tenta mostrar que até um cachorro pode se tornar o verdadeiro amigo do homem. Basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. Para a tristeza do telespectador, quase no final do filme, Parker morre em seu trabalho enquanto dá aulas de balé. Uma morte muito silenciosa. Hachiko, seu cão fiel, o aguarda durante muito tempo. A esperança alimentava o cão em reencontrar seu dono, mas todo o seu esforço era em vão. Hachiko ainda tem um sonho muito impressionante com seu dono e ele ainda acredita que ele vai voltar. A cena que arranca lágrimas de muita gente é quando, mesmo depois de anos, já velho, Hachiko ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando, ainda na esperança de reencontrar Parker. O verdadeiro Hachiko nasceu em Odakon, em 1923, no Japão. E o seu verdadeiro dono, o Dr. Eisaburo Eno, professor de universidade, morreu em 1925. Nos anos seguintes, o cão voltou à estação de trem para aguardar o seu dono. Hachiko morreu no mês de março em 1935. Atualmente, existe uma estátua dele na estação de trem Shibuya. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família, pois além de pertencer a uma classificação livre, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções.
Gente, tão forte a emoção que eu quase acabei chorando. Porque eu já assisti esse filme e realmente é maravilhoso. Assista aí, se você puder, sempre ao seu lado. Então, nós tivemos aqui uma resenha crítica do filme Sempre ao Seu Lado, que conta a história de um homem que encontra um cãozinho numa estação de trem, tenta encontrar o dono, mas não consegue, então leva esse cãozinho para casa. A mulher de início não quer, mas depois aceita, porque percebe que o marido já ficou muito apegado ao cãozinho. E o homem, ele dá aulas de balé em outra, é como se fosse outra cidade, é como se fosse um bairro distante. E ele tem que pegar o trem todos os dias para ir para o trabalho. E o cãozinho fica ali na estação de trem esperando ele retornar. Em um triste dia, o dono morre lá no trabalho e o cãozinho fica ali aguardando ele voltar. E ele faz isso durante dias, durante meses e até durante anos. Mas o dono nunca volta. E isso atrai assim, um sentimento muito afetuoso, muito emotivo das pessoas que viam aquilo. Esse filme é baseado em uma história real, tá? Que aconteceu lá no Japão, como nós acabamos de ver também dentro da resenha crítica. A resenha trouxe o resumo e as apreciações do filme, também trouxe um pouco sobre a história real. E eu comecei a falar e também já veio aqui as lágrimas aos olhos, porque realmente é muito bom. Mas vamos para a nossa atividade, não é verdade? Eu sei que você está querendo a atividade. Então, vamos lá. Primeira questão. A finalidade do texto é apresentar uma história de fidelidade de um cão e a bravura do seu dono. Letra B. Apresentar um resumo e um ponto de vista sobre uma obra cultural. Letra C. Criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação. Letra D. Noticiar um filme que em breve será lançado no cinema. Deixo você pensando e aguardo te espero já já com a resposta. Bem, eu sei que você pensou, lembrou aí da resenha, quase das minhas lágrimas, não é? Foram à tona aqui. E qual foi a resposta que você marcou? Daria tudo para saber que alternativa você marcou. A, B, C ou D? Vamos ver qual foi que eu marquei. Eu marquei a letra... Que letra foi que eu marquei? Letra C. Criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação. A finalidade do texto é criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação. Mas lembra, quando nós falamos aqui criticar não é dizer algo ruim, não. Criticar é analisar atitudes humanas com seus animais de estimação. Então, ali, o amor, o afeto, o carinho, a fidelidade, a cumplicidade entre Parker e Hatsuko era tão grande que tornou-se muito relevante, transformando-se em filme, transformando-se em resenha. Vamos para a segunda questão. O texto foi escrito, letra A, em linguagem informal, para torná-lo mais expressivo e comunicativo ao leitor. Letra B, em linguagem coloquial, porque a escritora ainda não tem o domínio da norma culta. Letra C, em linguagem culta, pois o gênero resenha crítica não permite a utilização de elementos coloquiais. Ou letra D, em linguagem técnica, pois ele apresenta muitas palavras difíceis de entender o significado. Agora é com você. Marque aí a sua resposta.
quem já pensou muito, perguntou para o pai, perguntou para a mãe, perguntou até para a avó, está aqui a resposta. Vamos lá. O texto foi escrito em linguagem culta, pois o gênero resenha crítica não permite a utilização de elementos coloquiais. Em linguagem culta. Então, você que está aí, presta bastante atenção. Essa linguagem culta é uma linguagem formal, não é coloquial, não é informal, tá? Você precisa de palavras escritas adequadamente, ortograficamente corretas, para você poder produzir a sua resenha crítica, porque ela é um gênero argumentativo, então precisa de uma linguagem mais formal, linguagem culta. Não é que você não possa colocar uma palavra, digamos, juvenil, jovial, um termo mais fácil para o leitor entender. Pode, tá? Mas tem que obedecer às regras ortográficas, às regras gramaticais, concordância verbal, concordância nominal. Vamos para a terceira questão. O trecho em que há um convite ao leitor para assistir ao filme sempre ao seu lado é: letra A. Ele mostra uma linda história de amor e fidelidade, com brilhantes atuações e fortes emoções. Letra B. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família. Letra C. O filme é uma história muito comovente, que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. E letra D. Atualmente existe uma estátua dele na estação do trem Shibuya. Qual desses trechos aí traz um convite para o leitor assistir ao filme? Pense com cuidado. Já pensou com cuidado? Eu já pensei aqui. Então, na minha opinião, e a resposta que nós vamos marcar aqui é a letra A. Ele mostra uma linda história de amor e fidelidade, com brilhantes atuações e fortes emoções. Talvez você ficou entre a letra A e a letra B. Por exemplo, a letra B, o filme é maravilhoso, recomendo para toda a família. Aqui, explicitamente, não é um convite. Há uma recomendação. Então, quando ela diz um convite, é que ela vai falar de toda essa história de amor, de fidelidade, de cumplicidade. Então, o leitor, você que está assistindo aí, que está ouvindo, fica interessado em saber essa amizade toda que havia entre um cachorrinho e o seu dono. Então, você vai se sentir chamado a assistir ao filme. E vamos para o quarta questão. Qual é a função da resenha crítica? Você lembra, eu disse na aula anterior e eu venho repetindo. Qual é a função da resenha crítica? Vou deixar você pensar um pouquinho e já trago a resposta. Já que você pensou, qual a função da resenha crítica? É fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Claro, essas aqui foram as minhas palavras, mas você também tem as suas palavras para essa pergunta. Qual a função da resenha crítica? É fazer uma análise interpretativa, expondo pontos positivos e negativos e recomendações sobre determinada obra. É como se você fosse um chefe, digamos, um chefe de cozinha, fosse analisar vários cozinheiros. Então, você vai analisar, vai provar o prato e vai dar uma nota. E vai dizer se recomenda aquele restaurante ou aquela comida para alguém. Então, a função da resenha fazer uma análise interpretativa sobre uma determinada obra, expondo a sua opinião, a sua recomendação. E
Quinta questão, associe as colunas abaixo. Coluna 1, introdução. Coluna 2, desenvolvimento. Coluna 3, conclusão. Então, temos aqui colunas para associação. O que será? Fechamento das ideias e não é necessariamente uma parte muito grande. Recomendação ou não da obra. Será onde ocorre isso aqui, hein? Pense aí. Essa parte é mais informativa e tem como intuito situar o leitor para que ele saiba o que vai encontrar no texto. E inclui os argumentos e as apreciações do resenhista sobre o objeto analisado. Associe, marque aí o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão. Estou te aguardando. Já marcou? Eu estou quase marcando a minha aqui, mas eu vou esperar você me dar a resposta. Você, André, você, Paulo, você, Márcia, você que está aí em casa, vamos marcar aqui junto com a gente. Então, na primeira coluna em branco, eu vou colocar o número 3. Esse fechamento das ideias é o quê? É a conclusão. No 2, eu vou colocar o número 1. A introdução, essa é a parte informativa e tem como intuito situar o leitor do que ele vai falar, do que ele vai apresentar. E, por fim, nós vamos ter o número 2, o desenvolvimento. Inclui os argumentos e as apreciações do resenhista sobre o objeto analisado. Então, só para lembrar, para aí, só para lembrar. Introdução é uma breve apresentação do tema. Na resenha crítica, você vai dizer o título da obra, o ano que ela foi lançada, quem foi que escreveu, se foi um livro, ou o autor, você vai dizer o nome do autor, falar um pouquinho sobre ele, que tipo de texto ele escrevia, quando ele morreu, quando nasceu, alguma coisa do tipo, o tema dessa obra. Isso é a introdução. No desenvolvimento, você vai trazer o que? Deixa eu colar aqui, ó. Argumentos e apreciações. Então, você vai trazer para o seu texto, no desenvolvimento, aquelas partes que você achou mais interessantes, mais relevantes para se destacar. E vai destacar nessas partes os pontos positivos e negativos, fazendo as suas apreciações, expondo a sua opinião. Mas calma, como eu já falei, uma opinião embasada, fundamentada em argumentos. E, por fim, a conclusão, fechamento das ideias. Não é uma parte muito grande. Nela você vai fazer a recomendação ou não da obra. Se você gostou ou não, você vai recomendar ou não. Então, essa foi a nossa atividade sobre resenha crítica. E cuidado, que eu tenho certeza que o professor aí vai passar uma resenha crítica para você fazer qualquer hora dessas. Então, fica atento, preste bastante atenção. Só para relembrar, de novo, o que nós vimos hoje, resenha crítica. E para você, o meu tchau, eu te aguardo aqui, ó, juntinho conosco, no nosso projeto Educa Balsas. Ah, menino, se você não sabe, tem o nosso canal Educa Balsas lá no YouTube. Vai lá, se você puder, se tiver oportunidade, assista ao nosso canal, dá um like, dá tudo que você puder e vem junto com a gente educar a cidade de Balsas. Tchau, tchau, nos encontramos por aí.